Olá pessoal, esse é o canal Rendas e Ganhos Renda Extra. Atendendo a pedido de um amigo e inscrito também no meu canal, eu estou gravando esse vídeo de análise gráfica para responder a pergunta dele sobre o uso do Fibonacci, da ferramenta de Fibonacci. Então, como é que eu uso o Fibonacci? Vou usar esse topo duplo aqui no gráfico. Esse é o gráfico de sexta-feira, essa é a minha plataforma de trabalho, ok? Conseguindo identificar um ponto como esse topo duplo, eu aproveito esse pivô, né, que configurou esses dois candles aqui como um Harami de baixa, confirmado depois por esse próximo candle aqui, juntando os três formando uma estrela da noite. Eu pego minha ferramenta de Fibonacci, fixo ela lá no topo e puxo até a formação do próximo pivô, no caso aqui um pivô de baixa, formando já um fundo mais baixo do que o primeiro aqui, ok? Então você observa que esse final da onda de Elliott, ela até chega a romper o 6180, que é uma zona do Fibonacci, juntando os 50% mais o 6180, ele não consegue romper, só deixando o pavio. O próximo candle já abre na base do candle verde, que não conseguiu romper a zona, e vem caindo. O ponto de entrada seria no rompimento da estrutura. Perceba que tem uma estrutura de baixa, não conseguiu romper a zona do Fibonacci, que é essa ferramenta aí que eu estou usando agora no momento, e daí não deu continuidade de alta, começou a obedecer a tendência de queda que era para o momento, ok? Vou fechar essa. Então o ponto de entrada seria aqui no rompimento, o stop logo acima do pavio, e aí nós procuraríamos um fundo próximo para posicionar nossa saída, ou então no gerenciamento de 1 para 1, você pega mais ou menos esse espaço aqui, que é o teu risco, né, e coloca como ganho. No caso, eu usaria esse fundo aqui, que daria praticamente 1 para 1, ok? Hoje eu estou gravando na Rico Trader devido eu não estar muito bem habituado ao TradingView, então eu queria puxar algumas coisas lá, algumas ferramentas, ainda não sei usar direito. Prefiro usar essa aqui que eu já estou habituado, eu uso quase que diariamente, ok? Você observou isso aqui, fez a perna de queda partindo do Fibonacci, que é a nova valorização. Ela caiu, fez a curva, né? Quebrou a onda de Elliott, voltou a cair de novo. Pegaria esse pivô aqui para tentar fazer um novo estudo, uma nova análise. Puxaria o Fibonacci de novo até o próximo pivô. Nessa parte do gráfico fica muito melhor para a gente analisar. Ela caiu, tentou agredir aqui a perna de venda, mas não teve força. A gente identifica isso aqui, esses três candles aqui, como uma microestrutura, um vermelho, um verde, um vermelho, cai mais um pouquinho, e aí ele não tem mais força de queda. Ele tenta voltar no 50%, que é essa linha pontilhada aqui da ferramenta que eu estou usando, não consegue chegar nela, e aí ele fica consolidado. Na consolidação, você percebe que ele até rompe o 6180, mas não tem continuidade. Nesse momento, a proteção do Fibonacci
é muito boa para a gente poder analisar e procurar um ponto de entrada. Você percebe aqui novamente uma formação de uma estrela da noite, seguida de uma microestrutura. Então, é um ponto muito bem protegido, está bem confirmado. Uma análise de um sinal forte no 6180 do Fibonacci, que é mais ou menos a metade dessa perna de queda, certo? E logo em seguida ele coloca uma microestrutura. Então, a entrada seria no rompimento, o stop seria logo acima da microestrutura, não do sinal principal, que seria essa estrela da noite, e a saída no 1 para 1, logo aqui nesse fundo aqui. Então seria uma manobra boa, quase que 2 para 1, não seria 1 para 1, que tem um espaço bem melhor aqui, ela trabalhando. E aí você poderia vir gerenciando o seu stop, saindo do stop técnico, colocando no stop gain, ou seja, abaixo da sua entrada de venda, esperando uma oportunidade de saída com o alvo definido, que seria o próximo fundo, né? O fundo mais bem destacado, que seria esse aqui, que está no final do Fibo, seria um excelente ponto de saída. Do restante do dia, já está perto do fechamento do pregão, já não tem muito o que fazer, é um risco muito grande de entrar e tomar um stop, né? Você já teria um excelente lucro, tanto nessa primeira operação, que daria para marcar com Fibonacci, que seria essa aqui, né? No rompimento da estrutura, protegido pelo Fibonacci. Você teria essa mais curta na primeira onda de Elliott, que saiu do topo duplo e voltou nos 50% do Fibonacci aqui, ok? Então, o meu método de usar o Fibonacci é desse jeito, foi desse jeito que eu aprendi. Como todos sabem, eu sou aluno do Porte, então eu tento seguir os passos. Como você pode observar, a ferramenta é excelente, ela te protege muito bem, ela te dá uma boa orientação de ponto de entrada. Se você associar o ponto de entrada com os sinais de candle e os sinais de suporte e resistência, as linhas de suporte e resistência, você tem uma boa chance de sair com gain dessa operação. Topo duplo, né? Onda de Elliott quebrando e voltando nos 50%, rompimento de estrutura, a entrada no rompimento da estrutura, ou que é o mais correto, no fechamento do candle de força. Aí você vai avaliar, ver se o stop não vai ficar tão caro. No mínimo, no gerenciamento de operação tem que estar 1 para 1. Se você optar por entrar, fechamento do candle, o seu stop vai logo acima e a sua saída ou próximo da linha, para dar 1 para 1 e aguardar desenrolar a operação, né? É dessa maneira que eu uso o Fibonacci e acredito que seja a maneira mais correta de se usar, né? Você pega a ferramenta, puxa de um pivô a outro, se for de baixa, puxa do topo até o fundo e observa o desenrolar dos candles, ok? Vou ficando por aqui. Eu agradeço os seguidores, eu agradeço quem já está se inscrevendo no canal. Peço para se inscrever, comentar, dar ideia de novos vídeos. E bora para cima, bora trabalhar. Até mais, até o próximo vídeo.